Por que o ser humano insiste em viver longe de Deus? O resultado está aí. O resultado está aí. E aí pessoas se aproximam de Deus, aceitam Jesus, se tornam religiosas, mas não buscam conhecer e entender quem é Jesus. Quem sou eu em Cristo Jesus? Quem é você? O pensamento é esse, quem sou eu? Bom, então nós éramos criaturas, largadas nesse mundo, cada um, não é? Religião A, B, C, D, E, B, vai. Mas cadê o Criador? Cadê o Criador? Então ele manda Jesus ao mundo. Jesus vem como um cordeiro para ser sacrificado, tornando-se assim o preço que Deus está pagando para pagar os pecados, para ter o ser humano para si. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui, ó. Vamos lá, de novo. Porque fostes comprados por bom preço. Dá uma paradinha. Comprados. Já aconteceu com algum de vocês de comprar alguma coisa e depois você não gostar daquela coisa, ficar chateado com aquela coisa e você desfazer daquela coisa? Pronto. Ou você jogou fora, ou você deu, se servia para alguma coisa, para alguém, você deu para alguém, mas você não quis e você... Por que você fez isso? Porque aquela coisa era sua. Tem gente que acha que pode fazer o que quiser na vida. Faço o que eu quero, vou onde eu quero, falo o que eu quero, sou dono daqui, dali. Não. Nós fomos comprados. Pense desse jeito. A que isso te leva? A um ajuste perfeito. Se Jesus me comprou para Deus, então eu não sou propriedade minha. Eu não sou dona do meu nariz. Eu não sou senhora da minha vida pertence a Ele. E aí Ele diz na palavra dEle o que Ele quer da minha vida. Então já vou te dar um exemplo. Ele diz que nós devemos guardar o nosso coração para não contaminá-lo, para não ficar magoado, revoltado, com raiva, com mágoas. Aí ele diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quem já leu isso na Bíblia? Está lá em Provérbios, eu não quero mexer muito na Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que se acha no direito de ficar com raiva de um, machucado com outro, guardando o passado dentro do coração, lembranças de passado que fazem chorar. Diz assim: eu estou no meu direito, eu sou um infeliz, eu sou uma infeliz, eu sofro demais. E Deus, como Pai que comprou, está dizendo: você é propriedade minha. Eu estou dizendo como eu quero que você viva, como eu quero que você seja. Então se esforce, libera perdão, joga esse passado para trás, esquece isso, olha para frente. A pessoa não faz. A pessoa não faz. Chega uma hora que acontece? A desobediência afasta de Deus. Cai nas trevas. Daqui a pouco está o diabo atormentando. Que tem de gente, pessoal, atormentada no meio do povo de Deus. Não é brincadeira. Por quê? Porque não atende a palavra de Deus. Ele te comprou. Se Ele nos comprou, se nós somos propriedade dEle, então é Ele quem tem o direito de ditar, de dizer o que Ele quer da gente. Então, o entendimento é esse: eu não me pertenço, eu pertenço a Deus. Agora, gente, isso é uma glória. Por quê? Porque o diabo está na terra fazendo uma bagunça violenta. E a pessoa que recebe Jesus no coração e atende e anda com Deus, o diabo sabe que ele não consegue atingir. Ele só tenta. Quantos têm participado dos estudos às quartas-feiras? Vocês viram Davi e Golias? Davi não tinha uma armadura física. Davi não tinha um escudo físico, o Golias tinha. Davi tinha uma fé em Deus, ele tinha a presença de Deus, o Espírito de Deus se agradava de Davi. Então Deus entrava na guerra com Davi para dar vitória para ele. Você pode conquistar grandes vitórias em oração, com uma promessa de Deus no seu coração, na sua fé, na sua boca. Agora, temos que ter isso dentro da gente o tempo todo. Eu não me pertenço, eu pertenço a Deus.
Então, se nós pertencemos a Deus, nós estamos nas mãos dele. Por isso que ele nos protege. Tipo, ele nos guarda. Quando você tem uma coisa muito valiosa, você guarda com cuidado, não guarda? Sim ou não? Pois então, Deus tem prazer em guardar aqueles que estão na mão dele, que são dele. Vamos ler de novo? Vamos entender bem isso aqui? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Por exemplo, tem gente que aceita Jesus e gosta de frequentar lugares não muito agradáveis, não agradáveis a Deus. Mas a pessoa diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Ué, mas se eu comprei uma coisa... Eu comprei alguma coisa, isso aqui é meu. Então não tem esse negócio de eu vou fazer o que eu quero, não. Eu comprei, propriedade minha. Pastor, eu não sou objeto. Irmãos, Deus criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança. A imagem de Deus é a imagem da paz, da pureza, da santidade, do poder. Não é da amargura, da tristeza. O Espírito Santo diz aqui, alegrai-vos no Senhor. Então, se nós somos propriedade de Deus, Ele é que tem o direito de dizer como nós vamos viver. Sim ou não? Pensa nisso. Porque as pessoas... É terrível, gente. Ah, sua cabeça feita, ninguém faz a minha cabeça. Aí você abre a Bíblia e você vê uma simplicidade de Deus dizendo, eu te criei. Eu te criei, eu criei todas as coisas, eu conheço os segredos que você não conhece, eu sei onde estão os perigos. Os pais, quando são zelosos, eles ficam de olho nos filhos, principalmente quando são pequenos. Criança pequena, você tem que estar de olho em cima, principalmente quando está num lugar diferente da tua casa. Normalmente, quem tem juízo faz uma adaptação na casa para as crianças. Então, vigia a escada, vigia a janela, tem gente que não vigia porque não tem... Pois é. Bom, e quando você está num ambiente estranho, um ambiente diferente, um ambiente, vamos dizer assim, que não é o ambiente da criança. Você tem que estar de olho, caramba. Tem alguma coisa de perigo. Tem uma escada ali sem um guarda-corpo. Tem uma janela sem uma grade, sem uma tela. Então você está ali de olho para quê? Para cuidar. Para cuidar. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Está aqui na Bíblia. Então Deus espera que a sua criatura, a sua criação, entenda que pertence a Ele e que só Ele pode cuidar realmente. Você não vê o diabo, vê as obras dele. Leia os jornais, você vê as obras dele. Vê noticiários, você vê as obras do diabo. Você não vê, mas Deus vê. Sabe quando ele está tentando armar alguma, quando ele está tentando preparar uma cilada. Então a melhor coisa é viver verdadeiramente em comunhão com Deus. E como é isso? Uma vida de oração. Observa a palavra, como é esta palavra. Isso aqui é tão simples, gente, que eu vou resumir o seguinte. Se Jesus me comprou, então eu tenho que fazer a vontade dele com alegria. Porque vai ser maravilha para a minha vida. Porque se eu andar com ele, ele vai cuidar de mim. Pronto. Pronto. Vamos ler novamente? Você que está em casa aí nos acompanhando, ó. Porque fostes comprados por bom preço. Dá uma paradinha. Quando você compra alguma coisa cara, que você faz um esforço tremendo, estamos falando de compra. Não estamos falando de ganhar de presente, não, tá? Tem gente que ganha tudo de presente e dá valor a nada. Quando você sua para ter alguma coisa, você dá valor. Você vê essa geração de hoje. Ufa! Ufa! Misericórdia. Quando você batalha, você faz esforço, você junta e tal. Aí você compra a sua casa, você compra o seu carrinho para suprir sua família, você, para vir para a igreja, para fazer suas compras, para dar um passeio com a família, tal. Você diz assim, poxa, graças a Deus, né? Graças a Deus. Aí você cuida. Agora imagina Deus entregando Jesus Cristo, o seu único filho, como preço
para comprar o ser humano. Aí você aceita Jesus e não observa isso aqui, diz assim: cabeça é minha, eu penso do meu jeito, não sou nenhum prisioneiro, não sou nenhum, né? Esse povo, feliz é quem está nas mãos de Deus, feliz é quem tem o Espírito de Deus, feliz é quem ouve a Deus. O povo de Israel, por muitas vezes, se afastou de Deus. Deus via o perigo se aproximando, queria cuidar deles. Mas eles queriam fazer a vontade deles, não queriam fazer a vontade de Deus. Imagina, frequentar culto, viver em santidade, honrar pai e mãe, respeitar o marido, amar a esposa. Vamos lá? Não deixar o diabo tocar, guardar o coração, limpar pensamentos, enfim. Chegou um momento que Deus lamentou e viu que eles estavam a caminho da destruição. Deus disse: deixa eu te mostrar, marca essa folha aqui, marca aqui. Vai comigo no Salmo 81. Salmo 81. Salmo de número 81. Salmo de número 81. Lê comigo o versículo 8. Quem lê comigo o versículo 8? Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, e nem te prostrarás ante um Deus estranho. 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Olha que tristeza. Deus dizendo: o meu povo não quer ouvir a minha voz. Você já viu como o ser humano é? Pense em você em algumas fases da sua vida, principalmente sem Jesus. Enjoou de alguém, cansou de alguém, alguém te deu canseira. Não quero nem ouvir essa voz. Pois Deus se queixou e disse: meu povo não quer me ouvir. Não quer a minha voz. Aí você dá um salto aqui no versículo 13. 13. Vamos juntos? Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. O que Deus está dizendo? Eu cuidaria de você de uma forma esplêndida. Mas qual foi o ponto em que eles erraram? Não ouviram. Deus disse: se me ouvissem. Povo de Deus, orar é um dever cristão. Todo cristão deve orar. Jesus chega a falar na Bíblia, em Lucas 18, que orar é um dever. Veja bem. Mas mais importante, antes de orar, é ouvir a palavra. Isso mesmo. E tirar um tempinho, cada dia, para ler um pouquinho e colocar as palavras dentro do coração. Um colega te convida para ir para lugares de farra que eles gostam. E você lembra: eu fui comprado por Jesus, eu fui comprada por Jesus. Foi o sangue dele lá no Calvário que pagou o preço da minha vida. Eu pertenço a Deus. Então, deixa eu ver se isso agrada a Deus. Não agrada. Então, como é que eu vou aborrecer a Deus se eu fui comprado, sou propriedade dele? E eu quero que ele cuide de mim. Eu quero que ele me abençoe. Um bom filho ouve o pai.
Amém, Jesus? Porque um bom pai cuida do seu filho. Um bom pai cuida do seu filho. Então, um bom filho ouve o seu pai. Amém, pessoal? Você tem que pensar, foi comprado pelo grande sacrifício de Jesus. Agora, vamos avançar. O diabo sabe o preço que o ser humano custou a Deus. Mas o diabo também sabe quem dá valor e quem não dá valor a ser propriedade de Deus. Tem gente que depois de um tempo com Jesus tem canseira. Tem canseira, já não tem prazer em ouvir a palavra, em participar de cultos. Amém, pessoal? Vamos lá, igreja. Tem gente que casa e depois, por causa de algumas encrencas, logo não quer saber do seu cônjuge. Enjoa. Tem gente que enjoa de Jesus. Tem gente que enjoa de Deus. Culto é uma canseira. Ler a Bíblia não tem tempo. Orar não é agradável. Casal que está em lua de mel, o maior prazer está junto. Mas quando vem a canseira, quando dá espaço, logo vem o quê? Não quer ficar perto. Você viu Deus se queixando. Então, pessoal, é simples. Se Jesus me comprou, se Deus entregou Jesus aqui no mundo, para Jesus ser o preço de uma vida, então essa vida foi comprada. Se foi comprada, você tem uma casa, você tem uma escritura de compra. Deveria ter. Ela é propriedade sua. É direito seu fazer o que você quer com ela. Você quer fazer uma reforma. Se não está dentro do tombamento, você faz a reforma que você quer. Você quer comprar, trocar seus móveis, você troca. Você quer botar uma cortina bonita ou uma cortina esquisita, o problema é teu. A casa é tua. A casa é tua. Jesus comprou o ser humano, pessoal, para o ser humano ser propriedade exclusiva de Deus, para que o diabo não tenha acesso. Enquanto o cristão não assumir isso, pode dar brecha para o diabo. A boca é minha, eu falo o que eu quero. Mas a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Muita gente abre a boca, solta as maldições, joga espinhos no seu caminho, não entende, não percebe, daqui a pouco está todo machucado, todo ferido, todo arrebentado. Tem gente que solta literalmente os sentimentos de coração na hora da raiva, deveria derramar o coração aos pés de Jesus na oração. Limpar o coração. Alguém te feriu ontem, libera perdão. No dia seguinte, já passou. Para não ficar remoendo rancor. Tem famílias, gente, tanto casal, marido e mulher, quanto irmãos. Quantas vezes irmãos é uma encrenca, e ficam arrastando, e somando. Chega uma hora que o somatório das encrencas está tão grande, tão pesado, que não tem como não haver destruição. Então, gente, vamos atender a palavra de Deus. Fomos comprados pelo preço do sacrifício de Jesus. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quem foi que instituiu o casamento? Quem sabe? Quem veio ontem aqui, no encontro de casais? Foi bom? Glória a Deus, pela vida do casal que ministrou esse trabalho. Deus instituiu o casamento. Você sabia que quando o marido ocupa o seu espaço, cumpre o seu papel, a mulher ocupa o seu espaço, cumpre o seu papel, papai ocupa o seu espaço, cumpre o seu papel de pai, mamãe, e assim, você sabia que isso é agradável a Deus, que Deus se agrada? Deus tem prazer? Porque Ele instituiu. Pois assim somos nós. Você pensa que Deus não se importa quando o cristão é atingido pelo diabo? Observa na Bíblia quantas vezes o Senhor Jesus alerta para o cristão não dar brecha, não dar espaço, nem pensamentos, nem sentimentos, nem com a boca, preservar o corpo para o diabo não tocar. Você pensa que Deus tem prazer em cristãos doentes? Deus não tem prazer no sofrimento do cristão, Deus tem prazer até do mundo, pessoal. Observa os 4 evangelhos. Quando foi que Jesus recusou curar alguém? Você já leu que Jesus recusou curar alguém? Não vou te curar porque eu não quero. Não existe.
Não existe. A Bíblia diz que todos os que foram a Jesus, final da cura da sogra de Pedro, levaram uma multidão a Jesus. A Bíblia diz que ele curou todos. Ele curou todos. Então nós somos propriedade de Deus para o zelo dele, para o cuidado dele. Amém, pessoal? Então não tem essa história, eu sou dono do meu nariz, falo o que eu quero, faço o que eu quero, vou onde eu quero. Não é assim não. Não é assim não. É por isso que o diabo tem tanto espaço na vida de tanta gente boa. Mais uma coisa. Quando você compra uma coisa baratinha, estragou. Foi baratinho, a maioria faz isso. Foi baratinho. Já é um erro, hein? Olha de que de pouquinho em pouquinho. Foi baratinho. E quando você compra uma coisa cara, você diz assim, meu Deus, isso me custou caro, eu batalhei tanto para comprar isso. Então deixa eu te mostrar agora. Volta comigo lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes, vamos novamente, pastor, eu já li isso várias vezes. Quem já leu algo do apóstolo Paulo a respeito de repetição de versículos? Quem já leu? Paulo disse, eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas para vocês. Sabem por quê? Isso é segurança para vocês. Quando você põe a palavra de Deus no coração, de verdade, no momento estratégico necessário, o Espírito Santo faz você lembrar. Você não cai nas ciladas do diabo. Se você guardar isso aqui dentro de você, for para casa, ser meditar, durante a semana, dá uma olhadinha, o que acontece? Quando você sentir uma dor, você vai lembrar que Jesus sofreu dores horrendas no seu lugar. Quando vem uma tentação para você soltar a língua e falar uma besteira, você vai dizer, não, minha boca pertence a Deus, fui comprado, eu pertenço, minha boca pertence a Ele. Aí você não dá lugar para o diabo. Olha que coisa tremenda, olha só. Então vamos de novo. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Está aqui uma prova que Deus quer o corpo com saúde. Glorifica a Deus com o seu corpo. Ora, ninguém vai glorificar a Deus doente, arrebentado, gemendo, gritando de dores, padecendo. Glorifica a Deus, mas ninguém vai glorificar a Deus com o corpo no pecado. Tem gente que, pessoal, misericórdia. O sujeito levanta de madrugada, deixa a mulher na cama dormindo e vai lá para o computador para ver pornografia, ver porcaria, ver sujeira. Devia lembrar, meus olhos pertencem a Deus. Ele comprou o preço, Jesus derramou o sangue lá naquela cruz, me comprou. Ele comprou meu corpo, meus olhos estão no corpo. Então também pertencem a Ele. Todo mundo quer ter uma saúde plena, não quer? Pois é. A ciência explica que a visão dos olhos não sai diretamente, né? Você vai, ela volta. Aí o Espírito Santo fala, cuidado com o que se passa dentro de você. Você olha. Você vê o exemplo de uma pessoa que compra uma coisa, se mete numa dívida altíssima, porque desejou aquilo, porque o olho viu aquilo. Como Deus fala, a concupiscência dos olhos, depois se enreda toda. Não consegue pagar o troço, porque o olho viu, se apaixonou. Mesma coisa, separa, briga em casa, né? Olha, né, aquela outra pessoa, pronto, arrebenta o casamento. Se pensar desse jeito, está aqui, fui comprado, não me pertenço, pertenço a Deus. Pronto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. O espírito é o coração. Quem sabe disso? O nosso espírito é o nosso coração. O meu coração é tão frágil. Fortalece esse coração, meu. Fortalece esse coração. Para com isso. Falou, me machucou. Para com isso. Guarda o teu coração e glorifica a Deus. Enche o teu coração do Espírito de Deus. Enche o teu coração de coisas boas da palavra. Lembra do preço que você custou. Bom, se coisas caras são valiosas, e se são valiosas e custam caro, então você sabe que você é uma pessoa preciosa a Deus, precioso, porque Ele te comprou e não foi um preço qualquer. 1 Pedro, vamos lá, pertinho.
Estamos aqui pertinho. Vai como quem vai para o Apocalipse, vai. Vai como quem vai para o Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Fica perto do Apocalipse. Na primeira carta de Pedro. Todo mundo achou? Então vamos juntos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Quem lê comigo? Queria ouvir vocês. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Olha o preço que você custou a Deus. Qual foi o preço? O valor que foi pago. O valor que foi pago foi Jesus Cristo lá no Calvário. Então, pare e pense. O preço foi o mais elevado, o mais alto, o mais alto. O preço foi o mais alto. Olha o valor que Deus deu ao ser humano. Porque o diabo gosta de jogar na cabeça das pessoas que o ser humano não vale nada. Observa aqui esse finalzinho do versículo 18, olha só. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receber de vossos pais. Quantas famílias, gente, quantas famílias, crianças crescem escutando: droga, você não vale nada, droga, você nunca vai ser gente na vida. Quanta gente, alguém um dia escutou isso? Terrível. Você imagina Deus olhando e dizendo: comprei com a vida do meu filho, o sangue do meu filho derramado, lavando os pecados da humanidade. Foi o preço para ser meu filho, para ser minha filha. Então você vê o valor que Deus deu ao ser humano, gente. O diabo sabe disso. Satanás, ele sabe o preço que o ser humano custou a Deus. Mas como as pessoas não sabem, e muitas não atentam, muitas que aceitam a Jesus não prestam atenção, por isso que o diabo fica achincalhando, arrebenta com as doenças, joga no pecado, joga vícios, como você sabe, joga palavras na hora da guerra, solta a língua, fala besteira, se suja. O diabo quer o ser humano sujo, o diabo quer o ser humano doente, o diabo quer o ser humano fracassado, o diabo quer o ser humano na miséria, o diabo quer o casamento destruído, para ter crianças chorando, crianças sofrendo a falta de um, a falta de outro. Vamos despertar a igreja. O preço foi alto. Valoriza a tua vida. Como você pode fazer isso? Atentando bem para a palavra de Deus e não deixando o diabo brincar com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, com a tua boca. Amém, igreja? Quando vier uma tentação de pecado, de oferta de pecado, não, fui comprado, eu pertenço a Deus. Quando vier uma seta de uma dor, de uma enfermidade, pensa logo: Jesus foi à cruz por mim. Você não vai tocar em mim, maldição, você não vai me tocar. Luta, meu irmão, batalha, guerreia espiritualmente. Seja um vencedor. Você foi comprado, nós fomos comprados. Está aqui, esse aqui é o testamento. Amém? Diga graças a Deus. Curve a sua fronte. Pai, muito obrigada. Que palavra maravilhosa, Pai. Que preço, que preço, que preço. Coisas valiosas custam altos valores, altos preços. Se o preço é alto, é porque há valor. Nosso Deus, que coisa tremenda, Pai. O ser humano sem o Senhor estava no mundo largado, no pecado de Adão. Oh, Pai, cada um vivendo como queria, fazendo o que queria. Ou até por tradição, Senhor, as culturas. Sabemos o quanto, Senhor, o quanto as culturas diferem, Pai, para valores ou desvalores. E o Senhor dizendo: comprei o ser humano pelo preço mais alto. Então não somos, Senhor, donos da nossa vida. A nossa vida é do Senhor. Pois só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode proteger. Só o Senhor. Pai, muito obrigada.
Nosso Deus, que como filhos estejamos honrando o preço que o Senhor pagou, buscando entendimento, crescimento espiritual, para dar valor ao que tem valor. E o Senhor hoje está nos mostrando que preço o Senhor pagou por cada um de nós. Mas o Senhor pagou o mesmo preço pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo irmão, pelo vizinho, pelo amigo e pelo inimigo. Então não é por acaso que o Senhor diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pai, o preço foi muito alto. Que valor o Senhor nos deu. Nosso Deus, muito obrigada, Pai, por este conhecimento. Nosso Deus, pela verdade. A tua palavra é a única verdade. E o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigada, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal?